Olá! Na nossa conversa de hoje, a gente vai juntar o melhor de dois mundos. De um lado, a ciência por trás de como o nosso cérebro aprende, com base nas ideias de Barbara Oakley. Do outro, a arte de pensar de forma crítica, inspirada no trabalho de Julie Bogarts. O objetivo? Montar um kit de ferramentas prático que funciona tanto em casa quanto na escola para um aprendizado que, sabe, realmente fica. Quem nunca passou por isso, né? Aquela frustração de ver uma criança, ou até mesmo a gente, passar horas com a cara nos livros e, na hora H, na hora da prova, parece que dá um branco. Essa distância entre o tempo de estudo e o aprendizado de verdade é um dos maiores desafios que a gente enfrenta. Mas olha, tem como diminuir essa lacuna. E para começar a resolver isso, vamos mergulhar no nosso primeiro pilar, a ciência por trás do nosso cérebro. A gente vai se basear aqui nas descobertas que a Barbara Oakley explica tão bem. Afinal, entender como a máquina funciona é o primeiro passo para usar ela melhor, certo? Então, a primeira grande sacada é que nosso cérebro opera em dois modos bem diferentes. Pensa no modo focado como um laser. É quando a gente está ali, super concentrado, tentando aprender uma fórmula ou entender um parágrafo difícil. Já o modo difuso, esse é mais como uma lanterna. Acontece quando a gente relaxa, sai para caminhar, toma um banho. É nesse estado que as conexões inesperadas acontecem e as grandes ideias surgem do nada. Ok, vamos aprofundar um pouquinho. O modo focado é ótimo para seguir um caminho que a gente já conhece, para resolver um problema passo a passo. O problema é que, às vezes, ele nos deixa presos, sabe? Sem conseguir ver uma saída diferente. É aí que entra o modo difuso. Ele nos dá aquela visão de cima, o quadro geral, e ajuda a criar pontes entre ideias que pareciam não ter nada a ver. O segredo de um bom aprendizado não é usar um ou outro, mas sim saber dançar entre os dois. E o legal é que essa ciência toda não fica só na teoria. Ela nos dá ferramentas muito, mas muito práticas. Coisas como a recuperação ativa, que é basicamente a gente se testar em vez de só ficar relendo o material, ou a revisão espaçada, que é revisar o conteúdo em intervalos de tempo cada vez maiores, são estratégias para a gente trabalhar a favor do nosso cérebro e não contra ele. E falando em ferramenta prática, uma das mais famosas e eficazes é a técnica Pomodoro. É super simples. Você trabalha focado por 25 minutos e depois faz uma pausa de 5. Repete isso 4 vezes e aí tira uma pausa maior. Parece bobo, mas isso organiza o foco, combate a procrastinação e, o mais importante, essas pausas curtas são o momento perfeito para o cérebro dar aquela escapadinha para o modo difuso e processar tudo em segundo plano. Beleza, a gente já entendeu melhor como fazer a informação entrar e ficar no cérebro, mas isso é só metade do caminho. Agora a gente vai para o nosso segundo pilar, que é sobre o que fazer com essa informação. E aqui a gente entra no universo de Julie Bogart, que é focado em uma habilidade fundamental hoje em dia: desenvolver pensadores críticos. A ideia aqui é bem direta: parar de ser um consumidor passivo de informação e se tornar um consumidor consciente, quase um detetive. Em um mundo com tanta informação vindo de todo lado, é essencial saber parar e perguntar: peraí, quem está dizendo isso? Por que está dizendo? Tem alguma prova? A gente precisa aprender a filtrar, a questionar. E para colocar isso em prática, existe uma ferramenta fantástica e super simples, que é o jogo das 5 perguntas. É algo para transformar qualquer conversa numa pequena lição de pensamento crítico. Seja lendo uma notícia, vendo um vídeo na internet, fazer essas 5 perguntinhas ajuda a criar o hábito da curiosidade e da investigação. É um jeito leve de ensinar a pensar. Agora vem a parte mais legal. É quando a gente junta tudo. Porque esses dois pilares, o da ciência da aprendizagem e o da arte do pensamento crítico, não são coisas separadas, eles se completam. Quando a gente combina as técnicas para aprender de forma eficiente com os hábitos de questionar e analisar a informação, o resultado é um aprendizado de verdade, profundo e que faz sentido. E essa tabela mostra direitinho como isso pode funcionar no dia a dia. Imagina só, a pessoa usa uma sessão Pomodoro para se concentrar nos estudos, que é a técnica da Oakley, mas ao mesmo tempo ela está investigando as fontes do material que está lendo, aplicando o hábito de Bogart. Depois, na pausa, faz uma caminhada para ativar o modo difuso e, de quebra, discute uma notícia com a família usando o pensamento crítico. Viu como as coisas se conectam? Ok, muita informação, né? A pergunta que fica é: por onde começar? E o mais importante aqui é entender que não precisa ser uma revolução da noite para o dia. A mudança de verdade, aquela que dura, começa com um passo pequeno, um de cada vez. O conselho mais valioso que a gente pode tirar é exatamente este: comece pequeno. Não tente aplicar tudo de uma vez, senão a chance de se sobrecarregar e desistir é grande.
A sugestão é escolher uma única técnica, uma coisinha só, e se dedicar a ela por uma semana. Veja como funciona, como se sente. O segredo é a consistência, não a intensidade. Então, para a gente fechar, a pergunta final não é sobre o que foi visto aqui, mas sim sobre o que vai ser feito a partir daqui. Qual vai ser aquele pequeno primeiro passo? Qual técnica, por mais simples que pareça, pode começar a transformar a maneira de aprender, seja em casa ou na sala de aula, já amanhã? A jornada começa agora.